ouvi de saídas, de chegada, tem isso aí que o Latifi já falou, que eu ouvi por ele, aliás, do Arias, né? Hoje, agora, minutos antes de começar o programa, trouxe a informação do Fabinho, né? Os nossos amigos do nosso palestra tinham trazido que o Palmeiras conversou com o Fabinho e que tinham a ideia de trazer o Fabinho ainda para essa janela agora. Depois, um pouquinho depois, o pessoal lá do Palmeiras admitiu que realmente conversou com o Fabinho, mas disse que já faz um tempinho, no começo do trimestre, e que neste momento o Fabinho está descartado. Por conta, qual a explicação que deram? É que o que foi apresentado pelo Fabinho como um ideal da carreira dele, o plano de carreira dele, não bate com o que o Palmeiras imaginava oferecer para ele. Isso foi tudo que eu soube até agora. Isso aqui faz meia hora que eu publiquei. Então, por enquanto, é isso que eu tenho de informação. Agora, conversando aqui entre nós, conversando com o nosso chat, conversando com as quase 800 pessoas que estão ao vivo com a gente. O que seria um plano de carreira que não bate com o que o Palmeiras quer oferecer? Para mim, só tem duas opções. Ou é grana, ou se for realmente plano de carreira, é o Fabinho falar, eu vou, mas eu quero 5 anos de contrato. E o Palmeiras falou, não, eu vou oferecer 3, porque você tem 32 anos. Lembrando, Fabinho, que para quem não vai lembrar, é aquele careca que jogava no Liverpool, agora está no Al Ittihad da Arábia Saudita, e que recentemente foi convocado pelo Carlo Ancelotti como uma das opções ao Casemiro. É um 5 brabo mesmo. Ele era muito querido pelo Tite, na época da seleção brasileira também. Fabinho sempre era nome ali nas listas do Tite. Então eu fiquei pensando nisso, o que pode ser esse projeto de carreira que faz o Palmeiras, pelo menos por enquanto, descartar o Fabinho. E eu digo pelo menos por enquanto, porque é aquela história, né? Mercado da bola, hoje é não, amanhã o cara pediu 1 milhão, ele topa passar 500, hoje ele pediu 5 anos, amanhã ele topa 3. Essas coisas elas vão se mexendo, mas no momento é assim que está esse papo Fabinho e Palmeiras, viu, Massa? Também, é isso. Fabinho, por enquanto, nada. E John Arias, gente, é o tipo de reforço que chega, joga, né? Não tem desculpa. Mas eu vi esses dias aqui que é o seguinte, é, que seria 20 milhões de euros, cara. Nossa senhora, hein? Latif? Você tem aí para emprestar? É, eu não sou igual o PVC, né, que fala passa no débito, então tá difícil o negócio. Mas, massa, é uma linha que o Palmeiras, que o Abel, né, principalmente já disse, que esse tipo de jogador não precisa de uma consulta a ele, né, que chega e joga. Óbvio que é um valor muito alto, mas o Palmeiras teria condições de fazer uma oferta. Até porque, se a gente for lembrar, o próprio acordo pelo Andréas, né, que foi o último jogador que chegou, o Palmeiras parcelou em 4 vezes os 10 milhões. Então, às vezes você conseguindo um pagamento mais parcelado, às vezes você consegue envolver um jogador da base que já é sondado na Europa para tentar baratear. Então, como o Wolves vai ter que fazer um processo de reestruturação, porque claramente vai disputar a Série B do ano que vem na Inglaterra, o John Arias pode vestir verde. Claro que tem o staff do jogador pondera muito que no Brasil ele só jogaria no Fluminense, que é a preferência do Fluminense, mas a informação que eu tenho é que desde quando o Palmeiras fez o primeiro contato, o jogador ficou balançado, né? Porque se pelo Fluminense ele já conseguia ser protagonista e disputar títulos, imagina fazendo parte desse elenco do Palmeiras, que mesmo no ano onde passou por uma reformulação muito grande, conseguiu disputar todos os títulos que competiu, né? Lavieri, cairia como uma luva ou você acha que é luva de boxe para quem quer almoçar? Não vai, é difícil. Estamos falando de Fabinho, certo? Não, estamos falando Ah, de John Arias. John Arias, tá. Mudamos o assunto, perdão. Cara, o Arias, eu vi que essa grana aí que vocês estavam falando realmente é muito alta. Eu acho que o John Arias é um grande jogador. Mostrou no Fluminense, jogou várias vezes aqui. Não é à toa que um jogador com essa idade saiu para o Wolverhampton por um valor tão alto, depois de um Mundial que foi muito bom. Ele jogou bem na Copa do Mundo de Clubes. Mas é aquela história. É certeza que ele vai jogar no Fluminense e repetir o que jogou no Palmeiras? Se a resposta for sim,
eu topo pagar 20 milhões de euros por ele. Eu acho ok, porque é o cara que vai dar retorno. Agora, é um risco. O John Arias, ele não é aquele cara que você fala assim, não, eu vou trazer aqui, se der errado, eu revendo, se der errado, eu mando para outro lugar. Ele tem 28 anos, ele vai ter batido e voltado da Europa com 28 anos. É jogador de seleção, provavelmente vai estar na Copa do Mundo com a Colômbia e tal, mas é bem complicado, né? Então, assim, agora a gente vai falar assim, o Palmeiras não tem que ter balanço positivo, não tem que ter dinheiro, traz logo e pronto. Aí daqui 6 meses ele não joga nada, fala, cacete, 20 milhões de euros, um jogador de 28 anos, o Palmeiras tá achando que é o quê? Se for realmente 20 milhões de euros, cara, eu acho que o risco é muito grande proporcionalmente ao que o Palmeiras tem para oferecer e ao que tem de receita. A não ser que o Alan seja vendido, por exemplo, por um valor muito alto, aí você começa a trocar. Então fala, eu posso aqui, de repente, receber 30 milhões de euros no Alan, 40 milhões de euros no Alan, vou contratar o Arias e sobrar 20, aí a gente começa a conversar. Agora, na situação atual em que o Palmeiras divulga que não tem tanto dinheiro para investir, 120 milhões de reais num jogador de 28 anos, eu acho um risco muito grande. Muito bem, meu caro, muito bem, é isso aí. É um risco grande. Vamos ver como o Palmeiras vai se colocar aí no mercado da bola. Posições acho que estão claras, né? E tem essa situação do Aníbal, né? Que o Palmeiras está tentando aí um 5, um 8, um meia e um zagueiro, pelo menos é a informação que eu tenho. E Aníbal e Emiliano me parece que não ajustaram, né? O Aníbal não consegue jogar e o Emiliano não está nada bem também, né, o Latifi? Pois é, Massa, dessa pequena barca que pode deixar o Palmeiras, a gente pode colocar um jogador e outro em uma posição em asterisco, né? Porque o Mikael é um jogador que não vai seguir no Palmeiras, né? Isso todos nós imaginamos pelo investimento que foi feito, pelas chances que recebeu e pelo que entregou, né? Somando tudo isso, é bem difícil imaginar que o Mikael siga no elenco, mesmo com investimento de 5 milhões de dólares, um jogador que custou caro, mas aí o Palmeiras vai ter que trabalhar para tentar negociar uma venda ou emprestar para ver se ele consegue jogar, e para a posição de primeiro volante. O que acontece com o Aníbal e o M, né? O Aníbal, o Palmeiras já tinha identificado no ano passado que o Aníbal tinha uma queda de produção no segundo semestre. Isso, o Abel, ele disse ao final do Brasileirão que ele só estava acostumado a jogar 35 jogos na Argentina e chegar aqui no Brasil era muito difícil. E aí o Palmeiras tratou como uma prioridade trazer um volante para o início desse ano. Chegou o M. O M não conseguiu suprir a ausência do Aníbal nas oportunidades que teve e ele ficou taxado como o grande vilão do 3-0 contra a LDU. O Abel Ferreira falou na coletiva de imprensa que a função do M era perseguir o Djamil fez 2 gols, eleito craque do jogo e tudo mais. Tanto é que na final da Libertadores o Palmeiras só joga com um meio-campista de origem, que é o Andréas. Então, um dos dois deve ser negociado. E aí tem que ver como o Palmeiras vai conseguir vender esses jogadores. Por quê? O caso do Aníbal. O Aníbal ele é muito bem quisto no mercado argentino. Só que os clubes argentinos não têm dinheiro para tirar o Aníbal do Palmeiras, né? O Palmeiras contratou o Aníbal por 45 milhões. Não vai vender por menos do que isso. E na Argentina não existe um mercado forte financeiro para tirar o Aníbal do Palmeiras. Já no caso do Emiliano Martinez, ele é um jogador que é uruguaio, mas tem um passaporte italiano. Então, quando os clubes olham para isso, é um jogador que não ocupa a vaga extracomunitária. Então, na Europa, isso é um ponto positivo. Por outro lado, ele acabou de chegar, né? O Danilo é o cara que é mais racional nesse sentido. O Emily não completou um ano de Palmeiras ainda. Ele foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, se o Abel quiser ficar com ele, é uma possibilidade. Mas tem essa questão de não surgirem as propostas que o Palmeiras espera, né? Porque o Palmeiras não vai querer perder dinheiro nesses dois atletas que custaram juntos 90 milhões de reais. Então, tem que colocar isso na balança também. Muito bem, perfeito. Vamos lá. Os planos da Sociedade Esportiva Palmeiras para os goleiros. Faz sentido para vocês ter o Marcelo Lomba mais um ano, Danilo Lavieri? Bom, primeiro eu vou só lembrar aqui, batendo bumbo, como diz o PVC, puxando a sardinha. O Latifi vai lembrar, não sei se você lembra, Massa,
que você tem muito CNPJ para lembrar. Mas Calma. fui zoar o Massini, ao espírito aqui. Mas lá em agosto, quando eu trouxe a notícia de que o Palmeiras tinha contratado o Carlos Miguel, no dia seguinte que o Palmeiras contratou, eu trouxe a notícia. Mesmo com o Carlos Miguel, o Palmeiras vai propor renovação para Lomba e para o Everton. E muita gente na época falou, que é isso, tá louco? Me mandaram mensagem, você tá louco, a informação só pode estar errada e tal. Falei, gente, não é minha opinião, é informação. O Palmeiras vai propor a renovação para os dois. Se dá certo ou não, são outros 500. Então, só para lembrar disso aqui, porque a gente apanha pra caramba, às vezes é bom lembrar para fazer carinho na gente mesmo. Tirando isso, a proposta, sinceramente, de 1 ano para o Lomba, eu não ligo, ô Massa. Se o Lomba topar ficar no Palmeiras como um terceiro goleiro e o Everton e o Carlos Miguel ficarem brigando para a primeira ou para a segunda, eu acho ótimo. Eu acho o Lomba um excelente goleiro para terceiro goleiro. A minha informação lá naquela época era: a gente quer o Lomba, o que a gente acha que vai acontecer é que ele não vai topar porque ele vai buscar um clube para jogar mais. E o status continua, o Palmeiras ofereceu e aguarda a resposta, porque o Lomba vai olhar para ver se tem outro lugar. Agora, pensando no Palmeiras, o Lomba como terceiro goleiro, para mim, totalmente normal. Deixa lá o quarto, que eu já nem sei, Palmeiras cada hora relaciona um como quarto goleiro. Deixa o quarto goleiro rodando ali, pegando experiência. A gente sabe que goleiro é uma posição totalmente diferente das demais. Então o Palmeiras normalmente coloca os caras mais experientes. O mesmo Carlos Miguel agora, quando é contratado, ele já tinha 26, já 27 anos, né? Então já é um jogador que tem mais idade. Então, para mim, se o Lomba topar nos moldes atuais, ótimo negócio. A mesma coisa o Everton. Eu acho Carlos Miguel, o Everton e Lomba é papo de fechar o olho e ficar tranquilo o resto do ano. Se machucar um, se outro for suspenso, se precisar rodar entre Copa do Brasil e Brasileirão. Agora, sob o ponto de vista do Lomba, aí eu acho que não faz sentido ficar no Palmeiras. Aí é que é a decisão dele individual, né? Se o cara quer jogar mais um pouco, quer jogar o final da carreira, quer fazer mais alguma coisa, ele sabe que não será no Palmeiras, né? Que ele é a terceira opção, passa a ser a terceira opção. Latif, uma pergunta espinhosa, dura para você. Começa o ano com Carlos Miguel ou Everton titular? Para mim, o Carlos Miguel. Ele foi muito bem nessa reta final de temporada. Os revés que o Palmeiras teve não estão na conta dele. Inclusive, teve jogos que o Palmeiras poderia ter sofrido mais e ele foi importante, o Carlos Miguel. Então, deixaria ele. Até porque, como o Campeonato Brasileiro começa também muito cedo, não dá muito tempo de você fazer testes, né? Então, eu começaria e deixaria o Carlos Miguel. Apesar do Abel já ter feito isso esse ano, né? De poupar alguns jogadores no começo de temporada, dar chance para quem está na base. Então, assim, começar com Everton ou com Carlos Miguel, para mim, não seria uma grande questão, mas para mim o Carlos Miguel tem que ser o titular da próxima temporada, porque ele já mostrou que tem qualidade para isso. Agora, sobre o Lomba, Massa, ontem, quando eu dei a informação, muita gente mandou mensagem: meu Deus, o Palmeiras acabou, não é possível, gratidão Meiras, porque estão renovando com o Lomba. O problema do Palmeiras sem título esse ano está muito longe de passar pelo Lomba, né? Eu acho que o pessoal não se toca disso. E quem acompanha os materiais que a TV Palmeiras divulga, depois de vitórias ou até preparação, dá para perceber nitidamente que o Lomba tem um papel muito importante dentro do elenco. Apesar de não jogar muito, o Lomba não tem nem 30 jogos desde que ele chegou ao Palmeiras. Mas ele é um cara que é uma liderança dentro do vestiário, conversa com os jogadores mais novos, é visto como um jogador exemplo para quem está no elenco. Então, assim, eu não vejo problema em oferecer mais um ano de contrato para o Lomba, e até porque ele também não vai estar tirando espaço de alguém da base, porque o Palmeiras tem o Carlos Miguel e o Everton. Então, o menino da base já não vai jogar. O Palmeiras emprestou o Kaique, goleiro, para Portugal. Aí tem o Luiz Sá e o Aranha da base também. Então não vejo esse escândalo todo que a torcida do Palmeiras está fazendo pela renovação do Lomba.
Muito bem, meus colegas, nossos colegas, aliás, do GE, eles publicaram agora há pouco o cronograma para Paulinho Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo. Acho legal a gente falar sobre isso, porque o Figueiredo, né, ficou esquecido, né? Mais uma cirurgia no joelho. Recentemente conversei com um especialista em joelho para falar do meu joelho. Mas eu acabei perguntando do Figueiredo, né? Ele falou: não, eu conheço o caso do Figueiredo, ele tem totais condições de voltar a jogar futebol profissional, mesmo tendo, acho que é a terceira lesão de joelho que ele tem, né? Então, me parecia ali um jogador meio fora, ninguém falava nele, e agora vem essa notícia, né, que o Felipe Anderson, o Paulinho, o Evangelista e o Figueiredo não entraram ainda em férias, eles vão ficar mais um tempo lá no núcleo de saúde e performance, né, para se recuperar. E aí eu digo para vocês, vocês têm algum cheiro, Evangelista e Paulinho, logo para o dia 11 ou ainda vai demorar um pouco mais para eles poderem jogar, hein? Eu começo? Pode ser. Então, o Paulinho e o Evangelista, eles tinham até condições de participar do treino com os atletas já no final dessa temporada, mas aí o Palmeiras optou por segurar os dois para o ano que vem. Então é um pensamento de preservar os jogadores. Então vai ser da mesma forma, vai ser chato. O Palmeiras vai colocar de forma gradual esses dois jogadores. Não adianta a gente achar, o torcedor principalmente, que o Paulinho vai ficar mais de 6 meses sem jogar e quando ele voltar já vai ser titular, jogar 60 minutos. Vai ser do mesmos moldes que foi nesse ano, né, quando ele jogou, entrando de forma gradual, e aí quando ele estiver bem, ele vai naturalmente assumir a posição de titular. E o Evangelista, Massa, tem essa informação que você trouxe, que o Palmeiras está em busca de um camisa 8, né? Então, pode ser que o Evangelista volte a ser o coadjuvante, né? Porque ele chega como coadjuvante e aí assume o papel de protagonista quando o Richard Rios vai para o Benfica. Só que aí o André chega, todo mundo achando que ele ia jogar como 8 e ele vira o 10. E aí o Evangelista virou esse cara. Então pode ser que exista essa lacuna e aí o Evangelista volta a ser uma opção no elenco. Perfeito. Então vamos lá, nós vamos traçar o seguinte plano. É, com o que temos hoje, time para estrear contra a Portuguesa, caso estejam todos recuperados e bem. Começo com você, Danilo Lavieri. Você ficou meio quietinho assim, achei que fosse começar com o Latifi, mas é com você. Não, vamos embora. Time para começar contra a Portuguesa, caso todo mundo esteja bem. A minha maior dúvida é o Everton ou Carlos Miguel, sinceramente. Mas vamos ficar com Carlos Miguel, vai. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Piquerez. Eu ainda acredito Aníbal, Andréas, Alan, Felipe. Não, aí Alan, Paulinho, Vitor Roque, Flaco. Eu gostei desse time, só tirei o Aníbal daí. Eu ponho. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas pega qualquer um. Pega um na rua que estiver passando na frente da academia, balança a cabeça dele. Tá vivo, cara? Tô vivo. Vem jogar aqui com a camisa assim. Porque eu não tenho mais paciência com o Aníbal, para mim já deu. Latif, gostou da escalação do Danilo Lavieri? Eu gostei, mas eu colocaria um time mais alternativo. Não vejo sentido em botar. Não, sem calma, pensar calma, nisso. calma, É o melhor que temos. calma. Esses jovens, viu, Danilo Lavieri, quer escapar. Não vai escapar, não. Calma, no sentido figurado, se tiver todo mundo top, bem, para começar contra a Portuguesa, né? Tá Eu bom, acho que o vamos Palmeiras lá. não vai fazer isso. Vai ter o quê? 7 dias de treino? De A reapresentação? reapresentação tá marcada para o dia 2, não 6 é? de. Dia Acho que é 6, isso. 6 de 6, janeiro. Então, isso. são poucos dias, né? É difícil Meu imaginar que o Abel Deus. faça isso. E tem que ver também sobre a copinha, né? Porque o que eu tenho, até uma informação, é que existe a possibilidade dos jogadores que estão no elenco profissional descerem para jogar a copinha. Então pode ser que esses jogadores que joguem a copinha estejam mais em ritmo de jogo
para jogar no Paulistão. Mas vamos lá, eu vou esboçar meu time. Eu iria com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, M. Martinez, Andréas, Sousa, Facundo e Flaco Roque no ataque.